vamos para a nossa live, vamos para o nosso segundo dia, tá? Milênio e a grande tribulação. Antes disso, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te agradeço por este segundo dia, te agradeço pelas pessoas que estão nesta live, que estão aprendendo acerca da tua palavra, aprendendo acerca da revelação do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa cada um que estão neste momento adquirindo conhecimento, aqueles que não vão poder estar assistindo, aqueles que vão assistir mais tarde, mas abençoa da mesma maneira, que o teu reino possa expandir através desta live, que muitos que vão estar talvez não podendo adquirir no momento, ou aqueles que vão adquirir da mesma maneira, Senhor, estenda as mãos e que o teu reino venha expandir na boca de muitas pessoas acerca da tua vinda, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, Bíblia na mão, tá? Caderno, caneta, e eu aconselho caneta em gel e marca-texto em gel. No meu curso eu ensino, da salvação também eu ensinei. Marca-texto em gel e caneta em gel é bom vocês levarem para anotar na Bíblia, porque não marca a página e não desaparece com o passar dos anos a caneta em gel e nem o marca-texto em gel, tá? Vocês estão com a Bíblia aí? Minha Bíblia está aqui, tá? Minha Bíblia está aqui e eu anoto tudo. Então vamos lá. Apocalipse 4:1, quero ler com vocês. Abrem aí. Apocalipse, está com a sua Bíblia aí, você está na sua sala, está no seu quarto, está num smartphone, num notebook, está na televisão, está com a sua família, está na sua igreja, no data show. Catem a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo 1, fala assim, ó. Eu peguei a versão João Ferreira de Almeida, eu estava com uma outra versão, mas achei melhor essa daqui, que acho que é a da grande maioria. Fala assim, ó. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, tá? Então vocês grifem essa frase aqui, ó, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, tá? Então, aqui será falado das coisas que serão, tá? Fala de futuro, ok? Fala de futuro, serão. Então fala de futuro. Então Jesus está chamando João para mostrar o futuro e não o passado. Tudo bem? Então todas as vezes que na Bíblia aparecer voz de trombeta, você que está com a caneta aí, anota aí do lado. Onde está trombeta, puxa uma setinha e escreve aí em cima. Tá? No curso eu vou estar sempre frisando quando eu leio todo o capítulo, depois eu volto lendo e explicando ponto a ponto. E as partes principais eu mando riscar, puxar uma setinha, pegar a frase principal, eu falo muito versículo acerca daquela parte principal e vai tendo muitas referências. É para expandir mesmo. Então eu já vou dando uma pincelada para vocês verem como que é o curso por dentro. Então, voz de trombeta. Então todas as vezes que aparecer voz de trombeta, puxa uma setinha, anota aí. Ou voz de muitas águas, tá? Voz de trombeta ou voz de muitas águas diz respeito a Jesus, ao Filho. Tudo bem? Ao Filho. Estão conseguindo me ouvir? Então, quando aparecer voz de trovão, diz respeito a Deus, ao Pai. Então, o que nós lemos aqui em Apocalipse 4:1, quem está falando aqui com João é quem? Jesus. Que nós falamos aqui, trombeta ou voz de muitas águas, está falando de Jesus, de trovão está falando de Deus. Então nós lemos aqui 4:1, está falando com João é Jesus. Então João ele vai deixar o tempo e vai para a eternidade. Por isso que João perde a noção do tempo. Ele perde a noção do tempo. Se ele vai para a eternidade, mas tem muita gente que fala,
Poxa, mas eternidade. O que é a eternidade? O que é? Anotem aí. A eternidade é aquilo que era, aquilo que é e aquilo que há de ser. Anotou? Aquilo que era, aquilo que é e aquilo que há de ser na eternidade, passado, presente e futuro, são agora. Agora. É agora. Então, Deus nos vê nascer e morrer ao mesmo tempo. Ô louco, Danilo. Deus ele nos vê nascer e morrer no mesmo instante. O tempo está no da eternidade, sendo ele passado, presente e futuro. O tempo está no da eternidade, sendo passado, presente e futuro. Por isso que quando João se refere a algum acontecimento no passado, na verdade ainda não aconteceu. Bugou? Já bugou? Nem começou a aula, gente? Bugaram aí? Buguei. Apocalipse do 2 ao 11, tá? Anota aí, Apocalipse do 2 ao 11. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Apocalipse do 2 ao 11. Tá? Apocalipse 2 ao 11. Aqui, Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Posto no céu. E um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe, sárdio. E havia ao redor do trono um arco celeste, tá? É arco celeste, não é arco-íris. Se tem versões escritas arco-íris, está errado, é arco celeste. Tudo bem? Então, baseado no que eu falei sobre a eternidade, estou lendo aqui. Semelhante à aparência a esmeralda. Vocês estão vendo? Está pegando uma parte que é real e jogando por semelhança do que está na eternidade? Havia também ao redor do trono 24 tronos. E sobre os tronos via sentados 24 anciãos. Não é anciões, é anciãos. Vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado. 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como um homem, o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não têm descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Lembra? Passado, presente e futuro. E sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, ou para sempre em outras versões, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoraram, e ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Tá? 4:11. Então, as 7 lâmpadas, pessoal, as 7 lâmpadas de fogo
que nós lemos aqui, as 7 lâmpadas de fogo, são os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Esses animais cheios de olhos aqui, que são os 4 seres viventes, são querubins, tá? São querubins, semelhante ao rosto de leão, rosto de bezerro, rosto de homem e o rosto semelhante a uma águia voando. Nós lemos o texto aqui. Então, não existe, outra coisa, não existe capítulos e versículos nos originais dos textos bíblicos, tá? Por isso, Apocalipse 5 é a continuação direta de Apocalipse 4. Como assim não existe capítulos e versículos nos originais? Claro que tem no original. Estou falando em questão de cronologia, sequência. Se nós lermos aqui, não está em ordem cronológica. O Apocalipse não está em ordem cronológica. Ele é um quebra-cabeça. A Bíblia é um quebra-cabeça, na verdade, né? Ela é um quebra-cabeça. E quem tem o Espírito de Deus que monte. A hora que junta, forma uma única imagem, a imagem do Filho. Essa é forte. Essa é forte. Ó, Apocalipse 5, do 1 ao 9, tá? Apocalipse 5, do 1 ao 9. Lembra que eu falei para você que o Apocalipse 5 ele é a continuação direta do Apocalipse 4? Praticamente nós lemos o Apocalipse 4, né? Agora, o Apocalipse 5, deixa eu pegar aqui, o 5, do 1 ao 9, ó, eu vou ler aqui, ó, do 1 ao 9, ó. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado por 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper ou desatar os seus selos, ou 7 selos? E ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro nem de olhar para ele. E eu chorava muito, no caso aqui é João, eu chorava muito porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos, um dos 24, tá? Um dos 24. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havia sido morto, ou como acabado de ser imolado, né? No caso é Cristo já tinha ressuscitado. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, que no caso Deus. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos da igreja, e cantavam um cântico novo, o cântico de Moisés: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E nação. Vocês conseguiram achar a semelhança aí? Vocês conseguiram achar a semelhança? Então, ó, os anjos, eles se diferem também em força, tá, gente? Tá? Guardem isso aqui. Os anjos, eles diferem-se em força. Anotem aí. Anjos, ó, não dá para mim entrar em muitos detalhes, porque se eu entrar em detalhes aqui, a gente fica a noite inteira. Estou dando pincelada para que vocês possam entender um pouco do Apocalipse e do que está no curso. No curso, a gente tem todo o tempo do mundo. Então, quem é digno de abrir? Hein? Quem é digno de abrir o livro e desatar
os seus 7 selos, o livro que está nas mãos de Deus, porque Deus não é digno de abrir o livro. Quem é digno de abrir o seu livro e desatar os 7 selos? Então, pessoal, nesse momento, tá? Nesse momento em que João, ele narra o mistério ainda, a gente pode se falar mistério, né? O mistério, ele ainda não tinha sido revelado, o mistério oculto, né? Ele não tinha sido revelado. Então, Jesus ainda não tinha nascido, por isso ninguém poderia sequer olhar para o livro. Anota essa frase. Jesus, ele é um mistério oculto. E ele não tinha sido revelado. Então, João, ele foi arrebatado no exato momento em que Jesus chega no céu. Ele chega no céu. 5:5 fala aqui, ó. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis aqui. Eis aqui. Acabou de chegar. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper ou desatar os 7 selos. Então João está vendo a ascensão oculta de Cristo. Os discípulos, lembra da live de ontem? Falamos sobre essa parte da vinda oculta e da vinda visível. João está vendo a ascensão oculta de Cristo. Os discípulos viram lá em Atos 1 a ascensão pública de Cristo. Jesus, ele vai descer da mesma forma que subiu. Ele sobe pública e continua no oculto. Ele desce oculto e desce na pública. Nossa, isso daqui... Isso daqui buga. Vai falar isso aí lá na igreja sem dar uma... Fala uma base, depois vocês explicam isso daqui. A igreja de hoje não acredita que Jesus volta 2 vezes. Volta 2 vezes. As 2 vindas. Só que tem um porém. Nós estamos falando de João. Só que Daniel também foi arrebatado e viu Jesus ir para a nuvem para o trono. Aí Danilo, aí você já bugou. Aí você... No mesmo momento que João estava lá, Daniel também estava. Daniel foi arrebatado do passado para o futuro. João do futuro para o passado, exatamente em Atos 1. Daniel 7:9. O que fala lá em Daniel 7:9? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou, Deus, e sua veste era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Daniel 7:13. Você que está com a sua Bíblia aí. 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha. Que vinha. Se ele está falando assim, ó, vinha porque ele está olhando de baixo para cima. E ele olhava e falava, tá vindo. Tá subindo. Tô vendo. Alguém está chegando. Porque João, ele chorou. Quando ele viu um cordeiro acabado de ser imolado, já estava no trono. Só que Daniel viu antes de João. Eu estou vendo. Só que os dois não se viam. É a eternidade. O texto diz, Daniel 7:13, eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem. Pegou a revelação aí ou não? E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então Daniel também foi arrebatado e viu a ascensão oculta de Cristo. Eis que vinha, eis que vinha. E como foi a ascensão de Cristo?
do Monte das Oliveiras para as nuvens. Do Monte das Oliveiras para as nuvens. E das nuvens para o trono, visível, oculta, oculta, visível. Essa foi a ascensão de Cristo, do Monte das Oliveiras para as nuvens. Beleza? Das nuvens para o trono. Então essas são as duas etapas. A primeira pública e a segunda oculta. E quem Daniel representa? O que Daniel representa? Os vencedores do velho pacto. E João? Os vencedores do novo pacto. Tudo que é bíblico é teológico, mas nem tudo que é teológico é bíblico. Explica aí, professores. Levítico 25, 8. Abrem aí. Levítico 25, 8. Olha o que diz. Também contarás 7 sábados de anos. 7 sábados de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Tá? 49 anos. Então, essa última semana aqui, ela é dividida em 2 partes. Anotem aí. Tá? 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que seus dias de 7 sábados de anos serão 49 anos. Né? Então, aqui vai ser dividido essa última semana em 2 etapas. Anotem aí. A primeira etapa, 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Aqui vai acontecer a falsa paz. Beleza? E a segunda parte, mesma coisa. 42 meses, 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Aqui nessa segunda parte, já começa a grande tribulação, que está lá em Mateus 24, 21. Pois nesse tempo haverá grande tribulação. Nós falamos ontem, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Tá? Então, antes de iniciar os 7 anos, todos os crentes vencedores de todas as eras, desde a era passada, até a era futura, desde o Antigo e o Novo Testamento, já estarão diante do trono e virão junto com Jesus, tá? Na sua vinda oculta, na sua volta oculta, Então, aqui chamam de o rapto ou arrebatamento. As pessoas tanto falam. Desaparece roupa. Estava aqui, pum, cadê? Senti falta. Esse é o rapto. O arrebatamento. Tanto falam. Então, no final dos 7 anos, gente, os que sobreviveram à tribulação, tá? E são salvos, óbvio, irão ao encontro do Senhor nos ares. Ao encontro. Não é que Jesus vem no rapto. Ele vai ficar nas nuvens, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares, no momento da sua volta pública. E aqui se chama do quê? A volta do Senhor. Tudo bem? A volta do Senhor. Então, quem for ser levado para as nuvens, foi ao encontro, tá? Foi ao encontro derrotado no início dos 7 anos. Não foi para o trono. Se foi para a nuvem, já sabe que não vai para o trono por enquanto. É uma bela de uma disciplina milenar.
Então, se foi para a nuvem, já vai, porém salvo, mas vai já como um crente derrotado do início dos 7 anos. Tá? Ficarão durante a tribulação para que amadureçam, para só então irem ao encontro do Senhor nos ares. Tudo bem? Um outro assunto que eu preciso falar para vocês aqui. Gente, fala mais detalhes. Não dá. Se eu for detalhar tudo isso daqui, detalhar com calma, não dá. No curso, verso por verso, eu detalho tudo. Vocês imaginam, no verso por verso. Na imersão, meu irmão, na imersão é mocotó e vai ter que aprender a mastigar e roer osso. Aqui é mingau. Essas lives aqui é mingau. Isso aqui é mingau. Estou apresentando o curso. No verso por verso já é uma comida. É uma boa de uma comida. Mas na imersão é mais do que mocotó. Na mentoria você vai ter que aprender a roer osso. Tá? É tutano. Quantas são as eras? Alguém sabe aí? Quantas são as eras? Quantas eras são? A era de Adão, era da lei, era da graça, era do reino. 4. Vou falar de novo. Era de Adão, era da lei, era da graça, era do reino. A era de Adão, ou a era do pecado. Era da lei, né? Era de Adão, era da lei, é a era de Moisés. E a era da graça? Era da igreja, que é a que nós estamos hoje. E daqui a pouco vai se iniciar a era do reino, ou a era do governo de Cristo, que vai ocorrer quando, Danilo? Na manifestação do reino. Tá? Na manifestação do reino. E os 3 aspectos do reino, alguém sabe aí? Danilo, você vai falar isso? Vou dar esse presente. Os 3 aspectos do reino. O reino de Deus, ele é uma semelhança, ou a semelhança do reino. O reino de Deus, ele tem uma realidade, ou a realidade do reino. Ou seja, só se cumpre na vida interior da igreja. Na vida interior da igreja. Por isso que diz lá em Mateus: o reino dos céus está em vós. Está em vós. E o terceiro, o primeiro aspecto, semelhança, realidade. E o terceiro, manifestação. Manifestação do reino. E só se cumpre na volta de Cristo. É um período de 1000 anos, onde o reino dos céus governará na terra. Tá? Governará na terra. Beleza? A eternidade. Peguem uma. Vocês conseguem. É que eu não tenho uma caneta aqui e nenhum papel. Mas pega uma folha de sulfite, pessoal. Eu acabei não preparando isso daqui, mas é uma boa. Enfim, pegue uma folha de sulfite ou um caderno onde vocês estão anotando. Coloquem 6 bolinhas, uma do lado da outra. Faz um círculo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 círculos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 círculos. E dentro de cada círculo, vocês anotem, tá? Anotem aí. Ou, se vocês não quiserem fazer círculo, né? Mas na imersão eu vou estar explicando, eu vou estar mostrando. Mas se vocês não quiserem, ou só anotem. Mas seria interessante vocês colocarem o círculo, que simboliza o círculo a eternidade, tá? Dentro do primeiro círculo, coloquem aí eternidade passada. No segundo círculo, coloquem aí dispensação, ou seja, antes da lei. Na terceira, dispensação da lei.
Na quarta, dispensação da graça. Na quinta, dispensação do reino. E na sexta, eternidade futura. Tá? Lembra que eu falei que Deus ele sabe do dia que você vai morrer, do dia que você nasce, do dia que você morre? Ou seja, a nossa vida é uma linha linear. Então eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como que eu vou morrer, mas na eternidade Deus viu. Lembra que eu falei que Apocalipse, na eternidade, para Deus, o passado, o presente e o futuro tudo é? O passado é hoje. Hoje é hoje. Amanhã é hoje. Na eternidade, para Deus. Vocês lembram? Pois bem, essas bolinhas. A nossa vida, ela começa, tem um meio e tem um fim, ok? Na hora que a gente nasce e morre, Deus sabe de tudo, na eternidade. Quando se junta desde a eternidade passada e vai ligar com a eternidade futura, que são e junto com essas dispensações, que é o período da igreja, desde o Antigo até o Novo Testamento, até a era da igreja, até a vinda de Cristo, né, e o seu governo no milênio, e depois a eternidade. Quando chegar à eternidade, na verdade, a eternidade sempre e existiu. Então, quando você liga a eternidade futura e você pega a eternidade passada, quando você junta as duas, você funde as duas, pega assim, junto com a dispensação antes da lei, da graça e do reino, tudo junto. Na hora que você junta, forma um círculo. Por isso que Deus ele viu desde o seu nascimento até o seu morrer. Nossa! Essa é a eternidade. Eternidade passada. Vocês que anotaram aí? Eternidade passada. Não tem princípio. Se conecta com a eternidade futura, a qual não tem fim. É o que eu acabei de falar. Elas se conectam. A eternidade passada não tem princípio, mas se conecta com a eternidade futura, a qual ela não tem fim. A passada não tem princípio e a futura não tem fim. E entre a eternidade passada e a eternidade futura, vocês viram que tem 4 bolinhas aí? Ou, se vocês fizeram bolinhas, tem 4 bolinhas. Se vocês não fizeram bolinha, tem escrito os nomes das dispensações. Vou falar algo sobre essas dispensações. Tem muitas pessoas que falam o que é dispensação. Quais são as dispensações? Quais são? A dispensação, eu vou entregar. Eu vou entregar. Para quem está na live, não precisa ir em curso de teologia hoje. Quem é um obreiro aí, tem um cargo, uma função, se hoje tem o seu curso de teologia, isso daqui lá você não vai encontrar, garanto para vocês. Fiquem aí, adquire esse conhecimento aí, gente. Dispensação antes da lei, o que é? Aqui se refere aos patriarcas, vai de Abraão até Moisés, tá? Vai de Abraão até Moisés. Quer uma referência? Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. Abrem aí. Gálatas. Deixa eu pegar aqui, peraí. Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tá? Tem versões que tá em vez de ser mediador, tá medianeiro, tá? Medianeiro. Então, por conta da quebra constante de princípio,
foi necessário o quê? Estabelecer a lei. Quebrou princípio, vem lei. Na graça, quebrou princípio, vem correção. E a dispensação? A gente falou antes da lei. E a da lei? Ela vai se referir para quem? Aos israelitas. Que vai de Moisés até Cristo. De Moisés até Cristo. E a da graça? A dispensação da graça se refere à igreja. A igreja. Então, nela aqui, a igreja, está a realidade do reino dos céus. Como também se refere aos crentes vencedores. Aos verdadeiros cristãos. Beleza? Dispensação do reino. Faltou essa daí, né? Dispensação do reino. Essa dispensação do reino vai chegar à era do reino. Isso aqui é o momento que acontece o milênio e o reino do Messias na terra. O reino de Deus, gente, ele é o governo de Deus, tá? Anotem aí também. Ele é o governo de Deus, não vai ficar salva. O governo de Deus, ele é desde a eternidade passada até a eternidade futura. Quando o Pai governa. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura, quando Deus Pai governa. Esse é o reino de Deus. Diferente do reino dos céus, que é desde a era da graça até a era do reino. Aí é quando Cristo, aí é quando o Filho governa. Agora eu quero apresentar para vocês aqui um resumo, um esboço sobre o Apocalipse. Isso aqui vocês têm que anotar aí, gente. Não fiquem só ouvindo, anotem. Tá? Quero falar um pouco sobre a introdução do Apocalipse. Tá? Sobre a introdução. Então, que nem eu falei na live passada, capítulos e versículos muito longos para se ler, eu vou passar para vocês. Vocês anotem e leem, tá? Para a gente poder ganhar tempo, pessoal. Pode ser? Para a gente ganhar tempo? Senão fica uma live muito extensa, tá? Só em leitura. No curso eu leio. Eu leio e explico. Mas é uma live, eu quero apresentar e tentar mostrar e explicar para vocês o máximo de conteúdo, para não prolongar demais. Beleza, pessoal? Vamos combinar assim? Senão vai estender muito. Então vamos lá. Sobre a introdução aqui do Apocalipse. Anotem aí. Vai do Apocalipse capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O que vai estar falando aqui? Da revelação de Cristo. Da revelação de Cristo. O testemunho de Jesus. Ok? Conseguiram? Por isso que no começo de Apocalipse, logo já na primeira leitura, revelação de Jesus Cristo. Esse é o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. E depois, as coisas que viste. As coisas que viste. Anotem aí do lado. As coisas que viste. Vai de Apocalipse capítulo 1, versículo 9, até Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O que vai estar falando nessa as coisas que viste? Fala dos 7 candeeiros de ouro, das 7 estrelas e dos mensageiros. Gente, isso aqui é um presente, hein? Isso daqui é um presente. É um presente. Tá? Vocês anotaram aí? E depois, as coisas que são. As coisas que são. As coisas que são vai de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1, até Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Que vai estar falando das 7 igrejas locais.
Não vou falar muito rápido, senão vocês não anotam, porque não vai ficar salvado. Não vai ficar salvo. Olha eu falando errado. E depois das coisas que são, as coisas que hão de acontecer. Gente, antes de eu continuar, eu vou estar postando sempre, perto de terminar a live, ou quando terminar, eu vou estar postando um vídeo da live, ou uma foto da live, ou até mesmo durante, eu vou estar postando. Então vocês fiquem atentos aí, eu vou postar. A hora que eu postar, comentem lá o que vocês aprenderam, o que vocês acharam, para mim ver se o que eu estou entregando vocês estão entendendo. Essa é a minha maior preocupação. Vocês não têm ideia. Dá um certo receio de ensinar e o que eu estou ensinando para saber se vocês estão aprendendo, se vocês estão absorvendo. Então, comentem lá, escrevem lá. Hoje na live, aprendi isso, aprendi sobre as dispensações, o que é a graça, o que é o reino, né? O que é o milênio. Comentem lá o que é a eternidade. O que vocês estão achando da live? O que vocês aprenderam? Isso é de muita importância para vocês treinarem e para as outras pessoas entrarem lá, olharem e falarem assim, nossa, se eles estão aprendendo, eu também posso. Porque nós somos a igreja. É um dando mais conhecimento para o outro e o outro para o outro e assim vai. Tudo bem? Vocês me ajudam nisso? Para expandir o reino? Para a gente aprender o Apocalipse? Quando vocês adquirirem o curso, vocês vão ver que no final, vocês vão falar assim, ó, não é difícil. Não é difícil. É difícil porque vocês não têm um mentor. Tendo um curso completo, vocês vão ver que não é difícil. Ainda mais que é vitalício, vai poder estudar tranquilo. Vamos lá. As coisas que são, nós já falamos, e agora as coisas que hão de ser, sobre o futuro. Vai do capítulo 4 de Apocalipse, do versículo 1 até o final, até o 22:5. Vai falar sobre os mistérios dos 7 selos, das 7 trombetas, dentro as 7 trombetas dentro dos 7 selos, né? Dentro dos 7 selos tem as 7 trombetas, e das 7 taças, que está dentro da 7ª trombeta. Tem as 7 taças da ira de Deus. Então, o livro do Apocalipse é o livro dos 7 selos. E tudo que vai ser lido do capítulo 4 em diante. Tá? Esse livro do Apocalipse é o livro dos 7 selos. E tudo que vai ser lido, ele vai do capítulo 4 em diante. Por quê? Do capítulo 1 até o capítulo 3 vai falar das 7 igrejas. Mas a partir do capítulo 4 já começa o livro. Na verdade, começa a partir do capítulo 5, né? Que vai falar sobre a visão que João teve do trono, né? Vai falar o que ele teve ao redor do trono. Mas na hora que Jesus chega e toma o livro, aí é onde ele começa a ser revelado. Cristo começa a desatar os 7 selos. Aí é onde começa a desenrolar o livro. Tudo bem? Mas coloca aí que vai começar a partir do capítulo 4. E quero falar também sobre os requisitos. E aqui eu quero que vocês anotem versículos e capítulos. Gente, caneta e papel na mão, caderno, Bíblia, anotem, estudem. Requisitos para o arrebatamento. Arrebatamento para o trono e arrebatamento para as nuvens. Então, prestem atenção. Vocês estão felizes, gente? Porque eu estou feliz. Eu estou falando aqui, eu estou dando essa aula para vocês, eu estou realizado, eu estou feliz. É que eu estou com a blusa aqui de frio aqui, mas eu estou me arrepiando. A presença de Deus aqui. Eu estou feliz.
Se você está feliz, eu também estou feliz. Porque ainda mais falando de Bíblia, falando de Jesus, não tem coisa melhor, né, pessoal? Ó, é o seguinte, eu vou falar sobre o arrebatamento do trono e o arrebatamento para as nuvens. Então, quando eu falar do arrebatamento do trono, logo em seguida eu vou falar do arrebatamento das nuvens. Eu falo uma coisa e essa coisa que eu falar vai ser paralelo com o arrebatamento para a nuvem. Conseguiu entender? Vamos lá. Ó, primeiro, anotem aí. Requisito para o arrebatamento para o trono. Ascensão oculta de Cristo. Paralelo a isso daqui, da ascensão oculta de Cristo, que é o requisito para o arrebatamento para o trono, paralelo a esse aqui, vem o arrebatamento para as nuvens. Qual que é o requisito? Ascensão pública de Cristo. Conseguiram entender? Para o trono, ascensão oculta de Cristo. Para a nuvem, ascensão pública de Cristo. Entendeu? É tic-teco. Positivo e negativo. Então lembra, quando eu falar requisitos para o trono, é vencedor. Requisitos para nuvem é a igreja que ficou para a tribulação, que vai ser disciplinada no milênio. Beleza? É o positivo e o negativo. É galardão e disciplina. Obras que Deus mandou, obras que a igreja fez do que achou que Jesus tinha mandado fazer, mas nunca fez, foram as suas obras humanas. Maria e Marta. Trono e graça. Vamos falar assim. Então vamos lá. De novo, arrebatamento para o trono, ascensão oculta de Cristo. Arrebatamento para as nuvens, ascensão pública de Cristo. Arrebatamento para o trono, que está descrito no livro de Mateus. Tá? Anota aí, está escrito lá no livro de Mateus. Requisitos para o arrebatamento para as nuvens, está descrito em Tessalonicenses. Eu não posso... Vai devagar, Danilo. Vamos devagar, vamos devagar. Arrebatamento para o trono. Serão arrebatados antes do início dos 7 anos. Requisito para as nuvens. Vamos lá. Serão arrebatados no final dos 7 anos. Requisitos para o trono. Bordas de vestes nupciais. Referência. Mateus 22, do versículo 1 ao 14. Requisitos para as nuvens. Enquanto bordas de vestes nupciais. O outro para as nuvens, deixar ídolos. 1 Tessalonicenses 1, do 9 ao 10. Trono, ter uma vida normal. Uma vida normal. 2 estavam trabalhando no moinho. Um foi levado, o outro foi deixado. Estavam trabalhando. Vida normal. Vida normal. Mateus 24, 40. Requisito para a nuvem. Pregar o evangelho. 1 Tessalonicenses 2, do 19 ao 20. Capítulo 2, versículo 19 ao 20. 19 e 20. Requisitos para o trono. Ser precioso. Ser precioso. Mateus 24, versículo 43 e 44. Para as nuvens, ter o coração isento de culpa. 1 Tessalonicenses 3,13. Para o trono, alimentar os conservos. Mateus 24, do versículo 45 ao 51. Para a nuvem, ter esperança. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 15. Para o trono, ter azeite nas vasilhas. Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Aí vocês vão ter que ler. Você já pensou, se ficar lendo tudo isso aqui, gente, a live não vai.
É muita coisa. Imagine no curso, 104 aulas e uma aula bônus de numerologia. Para a nuvem. Falei para o trono, agora para a nuvem. Santificar-se em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23. E, por último aqui, já tá bom já. Tá bom, senão vocês têm que engolir um pouquinho. Não posso dar muita comida, senão vocês vão engasgar. Para o trono, negociar os talentos. Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Para as nuvens, ser glorificado. 2 Tessalonicenses 1:10. Capítulo 1, versículo 10. E um último para as nuvens aqui, ó. Vencer a apostasia e a iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 3. Tá? E a grande tribulação? E a grande tribulação, onde fica agora? Vocês lembram Mateus 24:21? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. A grande tribulação acontecerá nos últimos 3 anos e meio, na segunda metade da última semana de Daniel. Última semana de 7 anos. Então, 7 anos, 3 anos e meio inicial, os últimos 3 anos e meio. Tá? Apocalipse 11:2. Deixa eu ler aqui, ó. Apocalipse 11:2. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né, gente? Vocês estão anotando tudo? Estão anotando tudo, né? Não deixa eu falar em vão não, gente. Vamos estudar. Apocalipse 11:2. Bora. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o Messas, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui está falando da Jerusalém de hoje que nós vemos, tá? Os ímpios com o anticristo vai fazer da Jerusalém de hoje, que nós vemos pela televisão, de hoje, física mesmo, literalmente, ela vai ser morada de demônios, tá? Vai ser totalmente devastada. Os ímpios vão estar naquele lugar lá, o anticristo vai estar naquele lugar e vai zombar daquela cidade. Hoje a gente vê que é uma cidade turística, é uma cidade que tem uma história, mas Deus ele vai mandar medir. E quando ele for medir, a Jerusalém de hoje, ela é o átrio, ela é a parte de fora. Para os gentios, esses gentios são os não-judeus, mas aqui, no caso, nós também somos gentios, mas no caso aqui não é a igreja, é o ímpio, tá? É aqueles que receberam a marca. Mandou medir, tá? E mandou medir. Então vai ser deixado para os gentios, ó. E eles pisarão a cidade de Santa por 42 meses, por 3 anos e meio. Então esses 42 meses são os 3 anos e meio, óbvio, né? É o período em que o anticristo ele vai quebrar a aliança, e perseguir. Perseguir e matar, né? Perseguir e matar tudo que se refere a Deus. Perseguir e matar tudo que se refere a Deus. Mateus 3:10, tá? Mateus não. Apocalipse 3:10, perdão. Apocalipse 3:10. Mateus. Olha eu aqui, Mateus. Apocalipse 3:10. 3:10, ó. Por quanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Hora da provação ou hora da tentação, em algumas versões aí. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra, para pôr à prova.
tanto para o ímpio, porque rejeitaram a graça, por isso que vem a grande tribulação. E a grande tribulação para a parte da igreja que ficou, por causa que não fez a vontade de Deus, fez a sua vontade dentro da casa de Deus. Essa hora da tentação aqui, a gente pode falar chamar de provação, né? Ela vai estar totalmente ligada à grande tribulação. Tudo bem? Anotem aí, para vocês lerem aí uma referência, uma explicação sobre esse assunto, sobre o que eu vou falar. Anotem aí, Mateus 24, do 1 ao 36. Anotem aí, Mateus 24, do 1 ao 36. Anotem aí. Vai falar sobre a grande tribulação. Tá? 24, do 1 ao 36. A grande tribulação. O princípio das dores. Abre aí Mateus 24, 8. Mateus 24, 8. Mateus 24, 8. Mateus 24, 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que nós estamos passando hoje como igreja é princípio. Se vocês lerem a referência que eu passei aí de Mateus agora, é princípio das dores. Depois vai vir a tribulação e depois a grande tribulação. Os sinais aqui são princípio. E vai só aumentando. Gente, esse princípio das dores aqui, das dores aqui, as pessoas, elas não precisarão crer. Apenas o testemunho de que foi pregado a todas as nações. Tá? A todas as nações. Mateus 12, 39. Deixa eu mostrar aqui um texto. Mateus 12, 39. Eita. Mateus 12. Mateus 12. 12. Mateus 12, 39. Deixa eu ler aqui, Mas ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará senão o do profeta Jonas, que ele foi dado morto por 3 dias, né? E depois dos 3 dias ele reviveu, ele ressuscitou. Cristo, aqui esse profeta Jonas, ele já é uma tipificação de Cristo, né? Cristo morreu e foi morto por 3 dias, ficou morto por 3 dias e depois ressuscitou. Esse é o sinal, tá? Do profeta Jonas. Então essa geração de hoje, aqui sobre Mateus 12, 39, essa geração de hoje é um povo mau e adúltero. Aqui não está falando de uma geração em específico, tá bom, gente? Tem que deixar claro isso, né? Não tá falando de uma geração, no caso, em específico, mas de uma condição moral. Tudo bem? De uma condição moral, tá? Provérbios, capítulo 30. Deixa eu ler com vocês aqui. Provérbios, capítulo 30. 30. Capítulo 30. Vamos ler aí, você que está com a sua Bíblia aí, vamos ler do 10 ao 14. Vamos ler do 10 ao 14, rapidinho. Do 10 ao 14. Não calunies o servo diante do seu senhor,
para que ele não te amaldiçoe e fiques tu culpado. A gente que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. A gente que é pura aos seus olhos e, contudo, nunca foi elevada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. A última aqui, ó. A gente cujos dentes são como espada, cujas queixas são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Você vê que é uma geração, sobre a condição moral, é uma geração má, mas não é específica. Mateus 24:36. Mateus 24:36, anotem aí, Mateus 24:36. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente ao Pai. Naquele dia e hora ninguém sabe. Ou seja, não tem sinal. Que vinda é essa? Oculta ou visível? Oculta, porque a vinda visível fala no soar da última trombeta. Agora eu acho que vocês estão conseguindo pegar, né? Mateus 24, 40, 41. Mateus 24, 40, 41. Eu acho que eu vou ter que parar com essa live, hein, gente? Estou entregando conteúdo e fico preocupado se vocês estão mastigando muito, vocês estão engolindo bem, é muita comida. Que amanhã a nossa live eu vou falar sobre os selos e os símbolos. 24, 40, 41, né? Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui está falando de dois crentes, tá? Será levado um, se um foi elevado porque é crente, e foi deixado o outro. Mas o outro também é o mesmo, faz referência aos dois, que os dois são crentes. Um foi no rapto e o outro ficou porque não terminou de amadurecer e vai ser levado na vinda visível, tá? Ficou. Estando duas mulheres a trabalhar, ou seja, vida normal. No moinho, estava trabalhando, será levada uma e deixada a outra. Mesma coisa. Então, por que um vai ser tomado e o outro deixado? Se os dois estão no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa. Por quê? O que vai mudar aqui? O que muda é a intenção com a qual eu realizo. Muda a intenção com a qual eu realizo as coisas. É a motivação que me leva a fazer o que eu estou fazendo. É a motivação. É para quem eu estou fazendo. É para quem eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é o que ele mandou eu fazer. Isso é o que me motiva. Então, se eu faço o que Deus me chamou, eu sei que eu estou certo. Então, eu sou um vencedor. Se eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço, mas o que eu estou fazendo é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer para Deus. E o que eu estou fazendo, eu acredito que seja o que Ele mandou, sendo que Ele nunca mandou. Marta, disciplina. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Tá? Daniel 9, deixa eu ler com vocês aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Daniel 9, do 24 ao 26. Vamos lá. Tá acabando nossa live, gente, tá bom? Eu vou, só para não cansar vocês. Talvez vocês possam até estar cansados da minha voz aí. Nossa. Então, para
para dar uma gotinha, para dar um gostinho para vocês dessa live. Comentem lá, tá, gente? Não esquece. Comentem lá quando eu postar as fotos. Versículo 24 ao 26, Daniel 9. 70 semanas estão decretadas sobre o teu trono e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 70 semanas, 490 anos estão decretadas para o teu povo, a igreja, mas daqui no caso é o povo de Israel, e sobre a sua santa cidade, a Jerusalém, para cessar a transgressão, a grande tribulação, para dar fim aos pecados, é a consequência do pecado, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, o reino, e selar a visão da profecia sobre a vida do reino na terra, e ungir o Santíssimo a Jerusalém. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar a cidade de Jerusalém e para edificar os muros, de Jerusalém, até o ungido, até o nascimento de Cristo, o príncipe, haverá 7 semanas. No caso, 7 semanas de anos. 49, 49 anos. E 62 semanas, vezes 7. Com praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, se nós formos ver, vai faltar uma semana, que é a grande tribulação. E depois de 62 semanas, será cortado ou ungido, morto Jesus. E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe, que é o povo judeu, e o povo do príncipe que há de vir, e o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Lembra que eu li com vocês que Deus ele mandou medir o santuário e também medir o átrio? Esse átrio é a Nova Jerusalém, é a Jerusalém terrena, onde o anticristo e os gentios, que é o povo iníquo, os ímpios que aceitaram a marca, eles vão zombar dessa cidade, vai ser moradas de demônio. É isso aqui, ó. É o que está falando aqui. E o povo, ou seja, os ímpios, o povo do príncipe, do anticristo, e o santuário, a Jerusalém, e o seu fim será como com uma inundação, que vai ocorrer a tribulação, a grande tribulação, a perseguição, e até o fim haverá guerra do Armagedon, e até o fim. Então é a guerra do Armagedon, e depois a guerra de Gog e Magog, tá? Guerra do Armagedon, guerra das nações, das nações, que é o povo ímpio, guerreando contra Cristo e a igreja, que é o cavaleiro do cavalo branco. E depois a guerra de Gog e Magog, que é a guerra de próprio Lúcifer, tá? Com as nações que ele vai conseguir ceder, que ele vai conseguir ludibriar de novo no milênio para guerrear contra o próprio Cristo. E é onde ele vai purificar a terra com fogo, no sopro da sua boca. Vai ser com fogo toda a terra. No vídeo de abertura, vocês vão ver o fogo destruindo, devastando toda a terra. É mais ou menos isso. Tá? Estão determinadas assolações. Tá? Isso aqui é a famosa as 70 semanas de Daniel, 70 semanas de Daniel. Então, Daniel,
ele profetizou sobre 70 semanas de 7 anos, cada um estão determinadas sobre o povo de Israel, tá? E sobre a cidade santa, para dar o quê? Fim aos pecados e trazer o quê? Justiça eterna. Então, Daniel, ele profetizou algo que vai acontecer em 490 anos. Só que tem um porém. Quando começa a contagem desses anos? Desde que saiu a ordem para restaurar Jerusalém. Então, Neemias, quando recebeu a ordem para restaurar Jerusalém, quando ele recebeu essa ordem. Então, até a volta de Jesus, para travar a batalha do Armagedon, seriam 70 semanas, 490 anos. Tá? Então, quando foi dada a ordem para Neemias, para ele restaurar a Jerusalém, começou a contagem. Para o fim de tudo. Ele deu o start. Tá, mas por que falta uma semana? Por que então que não acabou? Porque está faltando uma semana. Porque na semana 69, tá? Na semana 69, que é uma semana de 7 anos. Está faltando uma semana. Na semana 69, a contagem foi interrompida. Ela foi interrompida. É onde entra a Era da Graça, né? E a hora que entra o último gentil na Era da Graça, aí começa a última semana. As 70 semanas, pessoal, elas podem ser divididas em 3 etapas. Anotou aí? Que é demonstrado lá em Daniel 9:25. 9:25. 7 semanas, 62 semanas e uma semana. E uma semana. Que vai dar 70. Né? 70. Ah, Danilo, fala mais sobre essa Era da Graça, por que foi interrompido? Isso aqui é pouco falado, né? É pouco falado na igreja. É pouco falado. E tem muitas pessoas que têm dúvida. Muitas pessoas, ou a grande maioria. Ó, eu não ia falar. Ó, pouquinho. A contagem, ela parou na semana 69. Porque vai iniciar a Era da Graça. Tá, vai iniciar. Mas quando que inicia a Era da Graça? Quando vai ter o início dela? A Era da Graça, anotem aí, a Era da Graça, ela vai iniciar com a mulher cirofenícia. A grega. Com a mulher cirofenícia, a grega. Essa mulher, ela representa a igreja. E por ser cirofenícia, ela é o quê? Gentil. Eu sou gentil. Não é judeu. É aí que começa a Era da Graça. Abriu-se, então, o quê? O período para a salvação dos gentios. Por isso que interrompe a contagem. O texto de referência dela, que é um texto muito conhecido, tá, gente? Um texto muito conhecido. Vocês podem ler aí, Mateus 15, a partir do versículo 21. Tá? 21 ao 28. Vai falar sobre ela. Por quê? Jesus, ele realizou um milagre para uma pessoa não gentia. Ele veio para o seu reino ser instalado, mas os seus, que é o povo judeu, não receberam.
Não creram nele. Não creram, apesar que tinha uma profecia que o povo não ia ouvir, o povo de Deus não ia ouvir, estava com comichões nos ouvidos, porque Deus viu lá na frente que eles não iam dar crédito. Quem dará crédito às nossas pregações? Não estava dando crédito a Cristo, ao Filho de Deus. O povo judeu não deu ouvido a Jesus. Só que uma não judia, uma gentia, deu ouvido a Jesus e creu em Jesus. Jesus, ele veio só para os judeus, não veio para nós não judeus, nós somos gentios, ele não veio para nós. Desculpa, ele não veio. Mas essa gentia creu em Jesus. E ela estava com tanta fé que Jesus, o que ele falou? Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. Ele não ia fazer. Lembra lá do cego? Ele pega o lodo, eu quero ver, eu quero ser curado. Aí o que Jesus fala? Eu também quero. Filho de Davi, aquele cego sabia que Jesus vinha da descendência de Davi. O que essa mulher falou? Ó filho de Davi. Opa! Uma gentia me chamando de filho de Davi? Uma gentia. E ela precisava que a sua filha ficasse sã. Mas Jesus, para aquele cego, falou, eu quero voltar a ver. Aí Jesus falou, eu também quero, eu quero. Mas para ela, Jesus realizou um milagre, ele não podia porque ele veio com um propósito para o seu povo. Mas o seu povo negou. E uma gentia creu em Jesus e precisou de um milagre dele. Tamanha essa fé que Jesus viu nela. Ainda chamou ele de filho de Davi. Queria se juntar ao seu povo. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ele não queria, mas como tu desejas. E naquela hora a filha dela ficou sã. É nessa hora que interrompe a contagem e está até hoje entrando um monte de gentios para ser filho de Abraão, pai da fé, aquele que transpassou as águas. Vocês conseguiram entender? Então, a fé da mulher cananeia foi tão grande que parou a contagem das semanas. Vocês conseguiram entender aí? E por que começou a Era da Graça, pessoal? Por que começou? Esse episódio de Jesus com essa mulher cananeia foi quando Jesus ele atendeu pela primeira vez o pedido de um não-judeu. Foi o primeiro pedido. A mulher cananeia teve tanta fé, que mesmo sem merecer, foi alcançado pela graça de Jesus. Isso daqui tinha que ser anotado. Então, quando os vencedores forem tirados da terra, começa a última semana, a grande tribulação. E o que são as dores de parto? O que são essas dores de parto? São as tribulações que nos farão reinar. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá? No reino de Deus. E para nós finalizarmos hoje, pessoal, vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Vocês estão adquirindo conhecimento? Para a gente finalizar sobre essa última semana de Daniel, acho que precisa frisar aqui, o versículo 27, olha o que fala o versículo 27. E ele fará um pacto firme com muitos
por uma semana. E ele quem? O anticristo. Ele vai, gente, eu estou lendo em Daniel sobre a grande tribulação. E ele, o anticristo, fará um pacto firme com muitos por uma semana, por 7 anos. E na metade, gente, está escrito, o espírito de revelação esteja sobre vocês, pessoal. E na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, aqui é os dízimos. Que na hora que os judeus forem sacrificar um cordeiro que já está pronto, sacrificar um cordeiro para o que eles acham que é o verdadeiro Messias e não é, é o falso porque é o anticristo, na hora que eles forem sacrificar, o anticristo vai ver que esse sacrifício é para Deus e ele não vai aceitar nada do que é de Deus. O que ele faz? Ele vai barrar. Ele vai barrar o sacrifício e a oblação e a libação. A oblação é a parte sólida do animal. A libação é a parte líquida do animal, que é o sangue. Então, assim, na hora que o anticristo ele impedir que os judeus sacrificam aquele cordeiro em nome de Deus, ele vai barrar esse sacrifício. E ele não vai aceitar que esse sacrifício, ele não vai aceitar os dízimos, que é um sacrifício, que é um princípio, né? Tudo é para Deus. Ele vai barrar todos os tipos de sacrifício, tanto para os judeus como para a igreja, onde vai perseguir. Para o povo judeu, se barrar os sacrifícios e as ofertas, as oblações, né? E os tipos de sacrifícios que os judeus fazem em nome de Deus, perante a lei, perante a Bíblia, porque é um princípio, né, gente? Porque é um princípio, Deus ele vai não fazer chover mais naquela terra. Não vai ter mais plantação, não vai ter o que comer. Vai começar a faltar água. Vai fechar o céu. Um céu blindado, não vai ter chuva. Porque é um princípio do seu povo. Ele barrando, o povo judeu vai falar, opa, por que está barrando? Aí vai cair, aí os comichões dos ouvidos, as escamas que os judeus até hoje estão cegos por causa da era da graça. Por causa da era da graça, vai se abrir, porque acabou a era da graça. Na tribulação e na grande tribulação não tem mais era da graça, acabou, porque já entrou o último gentil. Aí vai cair as escamas dos olhos dele, aí que eles vão lembrar, aí que eles vão ver que esse não é o verdadeiro Messias. Que o verdadeiro Messias foi aquele que veio há mais de 2000 anos, que eles mesmos o crucificaram. Por isso que o texto bíblico diz que quando aqueles que o crucificaram ver vindo das nuvens um semelhante ao Filho do Homem, com um escravo entre as mãos, aqueles que o crucificaram vão chorar amargamente, igual uma mulher quando chora na dor de um parto, na dor da morte para um filho. Eles vão chorar amargamente porque eles vão reconhecer que eles o mataram. É isso que está querendo dizer o versículo 27. Olha só como fala as 70 semanas de Daniel sobre a grande tribulação. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Aqui entra o capítulo 12 de Daniel. Aqui é onde o anticristo ele vai forjar uma morte no final dos 3 anos e meio, no final dos primeiros 3 anos e meio, quando ele forjar essa morte, ele ressuscitar, o próprio Lúcifer, porque ele é um espírito, o próprio Lúcifer vai entrar no corpo humano desse anticristo. Aí, desses 3 anos e meios para frente, que são os finais, é aí que vai vir a grande tribulação. É por isso que fala, e virá, e sobre a asa sobre a asa das abominações virá o assolador. É onde
literalmente Lúcifer vai vir para a Terra. Porque Apocalipse 12 fala que ele foi expulso dos céus. Em nenhum dos céus, dos 3 céus, ele pode ficar. Então ele vai vir aonde? Para a Terra. Nossa, é isso mesmo, nossa. Só que é até a destruição determinada. Está determinado, porque falta 3 anos e meio. Apocalipse 12 fala que há um tempo curto para ele. Há um tempo pequeno, a qual será derramada sobre o assolador. Ele vai ter autoridade para destruir a terra. Então a igreja vai ser perseguida. Por isso que fala aqui, ó, esse firmar aliança aqui, ó. Eu vou tornar a falar. Esse firmar aliança é, na verdade, uma imposição feita pelo anticristo, né? É feita pelo anticristo. Então, na metade da semana do anticristo, tá? Na metade da semana, o anticristo, ele vai quebrar a aliança e ele quebrará também isso fazendo o quê? Cessar o sacrifício e a oblação. Então, os judeus, eles são proibidos de dizimar e ofertar. Por isso que qualquer pessoa que trabalha pregando contrário ao dízimo e ofertas está sob a influência do espírito do anticristo. Falei. Se está proibindo dizimar e ofertar, está sob a influência e o espírito do anticristo. Tá? Gente, escuta aqui que eu vou falar, é sério, é sério. A única certeza de que se tem da presença de Deus em algum lugar é a possibilidade de poder entregar os dízimos e as ofertas. Já que apenas o Espírito Santo pode receber as coisas consagradas. É só o Espírito Santo pode receber. Tanto é que o anticristo ele vai barrar. É só o Espírito Santo. Mas por que nas primeiras semanas o anticristo ele não proibiu os dízimos e as ofertas? Por quê? Logo na primeira semana. Por quê? Porque o homem, gente, mesmo que sob enganação que vai estar tendo pelo anticristo, mesmo sendo enganado o homem, ele ainda pode receber as coisas consagradas. O anticristo ele vai poder receber. Ele só vai proibir na hora que literalmente Lúcifer vir para a Terra. Por quê? Porque o anticristo, o homem anticristo é uma pessoa, ele não vai estar entendendo. Ele vai estar recebendo. Mas na hora que Lúcifer vir para a Terra, aí o controle total é dele. Aí ele já sabe de tudo. Ele vai usar o corpo. Ele precisa de um corpo para interagir na Terra. Porque ele é um espírito. Ele precisa de um corpo para interagir no mundo físico. Então ele vai usar o corpo de um anticristo. Entendeu? De uma pessoa. De um dos 10 reis. De um dos líderes mundiais. Isso daqui eu vou deixar mais lá para frente. Tá? Só que aí, no meio da semana, o anticristo ele será ferido de morte, né? de uma chagas. Ele vai ser ferido de morte. Uma falsa morte, né? E para que seja ressuscitado, o diabo ele entrará no corpo dele. Tá? No corpo dele. E como o diabo ele não pode receber as coisas consagradas a Deus, por isso que oferta e dízimo serão proibidos. Tá? Por que o anticristo ele vai conseguir enganar o povo judeu e eles vão reconhecer ele? Por quê? Presta atenção, vê se não é verdade. Jesus, ele morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Tá. O anticristo, o que ele vai falar? Esse tal de Messias aí, que vocês falam aí, ele não é o verdadeiro sou eu. Por quê? Porque ele morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Tá, mas cadê? Cadê ele? Cadê uma prova?
Então, eu morri e depois de 3 dias eu ressuscitei. Estou aqui. Ele vai forjar literalmente uma morte. Isso por causa da influência de Lúcifer. E ele vai ressuscitar. Nessa ressurreição, o diabo vem e usa o corpo dele. Aí vem a grande tribulação. Por isso que é tribulação e grande tribulação. Que aula, hein, gente? Outra coisa, para a gente finalizar aqui, pessoal. Fiquem até o final. Messias. Messias. Vocês sabiam ou não? Messias significa tirado das águas. Também? Por isso que Satanás, ainda na época de Moisés, faz com que todos os bebês meninos fossem mortos. Gente, quando o anticristo proibir o dízimo e a oferta, esse aqui é o sinal, tá? Isso daqui vocês não vão achar em lugar nenhum. Quando que vai se iniciar a grande tribulação? Os últimos 3 anos e meio. Mas quando que vai dar o start? O start. Quando o anticristo proibir o dízimo e a oferta. Vai me falar isso daí sem saber na igreja, gente? Fazem isso não. Eu ouvi uma live lá do Danilo. Gente, vocês vão com calma, isso daí vira revelação, tá? Anotem aí versículos para a gente estar encerrando. Anotem aí. Que amanhã tem mais. Eu não posso entregar tudo não. Anotem aí. Vou dar esse presente para vocês também. Joel 1:9 e Daniel 9:27. Sobre a tribulação. Sobre o que nós falamos aqui. Tá? Dízimo, oferta, né, que vai se iniciar a grande tribulação. Joel 1:9 e Daniel 9:27 fala da mesma coisa. Tá? Fala da mesma coisa. O que nós lemos aqui de Daniel 9:27, Joel 1:9 fala a mesma coisa. Se vocês quiserem prolongar, vai de Joel 1:9, do 9 ao 12. Eu vou ler com vocês e a gente encerra. Tá? E a gente encerra. Daniel 1, do 9 ao 12. Vê se não é igual Daniel 9:27. Comparem aí. Está cortada a casa do Senhor, a oferta de cereais e libação. Aqui é uma profecia que já está dando início da grande tribulação no Antigo Testamento. Vê se a Bíblia não é uma revelação. Vê se a Bíblia não é uma revelação. Aqui está falando da proibição do anticristo já, no Antigo Testamento, em Joel. Em Joel. Está cortada da casa do Senhor em Jerusalém a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos porque eles reconheceram que aquele anticristo é um falso. Aí, por proibir, olha o que vai acontecer. O campo está assolado, a terra chora, porque o trigo está destruído, porque vai faltar chuva. Se não dizimar, se não ofertar, Deus não manda chuva. É o que vai acontecer no milênio também. As nações vão repovoar a terra, as que sobrou da guerra do Armagedon. Vão repovoar a terra partindo de Jerusalém. Vão repovoar a terra, tem 1000 anos. Os que morrerem novos vai morrer com 200, 300 anos. Idade de árvore. Vocês devem estar bugando aí, né, gente? Pelo horário, acho que é melhor eu ir devagar. Então, a mesma coisa que vai acontecer no milênio vai acontecer aqui em Joel. Vai proibir de mandar chuva. Então, no milênio, as nações vão ter que ir uma vez por ano até Jerusalém aprender a levar na casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Se não levar, não vai vir chuva.
E se num único local tiver um povo que não leva, só naquele local não vai ter chuva. Nos outros locais vai ter. Olha só a importância do dízimo e da oferta. Eu vou ler aqui, ó. O campo está assolado, a terra chora porque o trigo está destruído, o mosto secou e o azeite faltou. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Tudo isso por causa do dízimo, tá? A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Tudo por causa da chuva. Olha a importância. Pessoal, por hoje é só. Por hoje é só. Por hoje é só. Deus abençoe vocês. Vou deixar para amanhã. E amanhã, nosso terceiro dia, eu vou falar sobre os selos e os símbolos. Nossa, selos e os símbolos. Essa aula vocês têm que vir, gente. Apareçam aí. Que tem muita gente que tem dúvida acerca dos selos e os símbolos que contém no livro do Apocalipse. Eu vou falar sobre os selos e os símbolos, então é de suma importância a sua presença.